Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sejam todos bens. Meu nome é Hélio Matias, faço parte aqui do marketing aqui da Partner Vision. Hoje nós estamos aqui com a Aline, que ela vai apresentar, vai dar seguimento, né, à nossa jornada do PDM ao EPLM, né? Hoje nós estaremos falando do PLM, né, a respeito de processos, ciclo de vida do produto. Vai ser bem legal. E a gente vai aguardar mais ou menos uns 5 minutos, só para dar tempo de todo mundo entrar. E aí eu retorno aqui dando a palavra com a Aline, tá bom? Bom, acho que a gente já pode dar continuidade. Bom, pessoal, vou dar a palavra aqui com a Aline, tá? Já previamente agradeço a todos pela participação. Aline, tá com você. Muito obrigado. Obrigado, Ellen. Bom, pessoal, boa tarde, né? Como o Ellen falou, obrigado já pela participação. Eu me chamo Aline, eu sou responsável aqui pela parte do Intio. Então, o que que a gente vai estar falando hoje? Hoje o nosso tópico vai ser a respeito do PLM PTC Intio. Então, vamos começar aqui já. Qual que é a nossa agenda para hoje? Hoje a gente vai estar falando sobre gerenciamento de peças e de boom, gestão de mudança, configurador de produto e gestão de projetos. Anteriormente, semana passada, nós falamos sobre gestão de CAD, gestão de documento e gestão de ECAD. Como eu comentei, inclusive, na semana passada, existe dois módulos que a gente vai estar apresentando hoje que fazem parte da licença básica. Então, a vantagem de se ter o Intio, mesmo vocês optando inicialmente lá na primeira fase, no nosso primeiro degrau aí de implementação, eu quero começar no básico, eu quero começar com o PDM. Então, eu posso ter já gestão de CAD, gestão de documento, gestão de ECAD, e eu consigo também já ter dois recursos que são do PLM, que é a gestão de mudança e a gestão de projetos. Tá? Que é o que a gente vai estar abordando hoje também, que é um dos nossos tópicos de hoje. Então, para quem não pôde participar, tá, do nosso webinar passado, que foi o assunto PDM, quem não pôde participar do assunto PDM,
quem tiver interesse a respeito desse assunto de PDM, lá no nosso YouTube, no nosso canal da Partner Vision, então é só vocês acessarem aí o YouTube, escrever Partner Vision YouTube, vai ter a gravação do nosso webinar passado de PDM. É só procurar lá o webinar PDM, organize e controle seus dados de produto que vocês vão conseguir estar encontrando. E também, no dia 24 de março, a gente vai ter mais um webinar a respeito agora do EPLM, cujo assunto vai ser lá classificação de peça, gerenciamento de fornecedores e de manufatura. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui com o nosso PLM. Então, vamos lá. Quem é a Partner Vision? Antes de tudo, a Partner Vision ela está há 30 anos no mercado, ela é a nossa Master Reseller. Tá? Então, a gente faz o quê? A gente trabalha tanto com consultoria, implementação, treinamento, serviço, suporte. Então, a gente dá todo esse suporte que o cliente precisa. Nós estamos aqui para poder estar ajudando. Nós também temos algumas parcerias com a Microsoft, com a Cinco, com a Hexagon, com a Heware, tá? Então, o que vocês estiverem precisando, pode estar contando aqui com a Partner Vision. Quais são as nossas soluções? Nós temos aqui, essa aqui é a principal soluções da PTC, tá? Então, a gente tem todos esses softwares, que inclusive um é o que a gente vai estar abordando hoje, que é o do PLM. Mas antes disso, o que que a gente tem? A gente vai ter o nosso CAD, que é composto pelo CRIO, que ele tem o objetivo, né? O CAD. Então, é com modelamento, incluindo simulações e revisões digitais. A gente vai ter aí o ALM, que é o nosso software que chama Codebeamer, que ele tem o objetivo de controlar o ciclo de vida do software. Nós vamos ter o PLM, que é o Intio, que é a nossa apresentação de hoje, que o objetivo é gerenciar o ciclo de vida do produto. Nós vamos ter a parte de IoT com o ThinkWorks, que é para conectar, então, digitalmente produtos, equipamentos físicos, oferecendo orientação, né, sobre o uso e desempenho. Nós vamos ter o SLM, que é os PTC Services, qual o objetivo é ajudar o cliente a sustentar produtos físicos, garantindo serviço e disponibilidade de peças sobressalentes. Nós vamos ter aí o RA com o Vuforia, que é para transpor, né, o digital, ampliar, né, o digital para o físico, sobrepondo instruções digitais ao mundo real. Então, basicamente, essas são todas as soluções que a Partner Vision trabalha, tá? No nosso caso, eu que sou responsável pelo PLM, pelo PTC Intio, nós temos aí cada pessoa responsável por um desses produtos, tá bom? E qual é a ideia? A gente conseguir estar passando aí por toda a cadeia da empresa, né? Passando por todos os departamentos que tem na empresa para poder te ajudando de alguma forma. Esse daqui são alguns dos nossos clientes, que nós temos aí, inclusive clientes globais. E vamos ao nosso assunto mesmo do Intio. O que que é o Intio, né? O que que é o PTC PLM e o Intio? Ele é um PLM cujo objetivo é a gente fazer o ciclo de vida do produto. Então a gente tem lá desde o desenvolvimento até a manufatura. Ele faz essa gestão de todas essas fases. Isso que é o nosso PLM. E quais são os pilares do PLM? Então, independente se a gente começar com PDM, o PLM ou EPLM, os pilares sempre vão ser os mesmos, porque isso é o core do Windchill, tá? São esses três pilares que a gente vai ter, que é a nossa centralização de dados, automatização dos processos e colaboração entre equipes. Então, basicamente, esses são os três pilares que a gente vai ter, tá? Então, independente de qual fase a gente quer começar, a gente sempre vai ter isso dentro do Intio, tá? Isso é o Intio. Então, centralização de dados, a gente sempre vai conseguir lá ter controles de revisões, de interações, de permissão, então é extremamente rastreável e transparente, completo e detalhado, porque a gente vai ter relacionamentos, então lá pensando no ponto de CAD, pensando a nível, sempre vai ter, eles vão estar sempre relacionados e sempre mantendo o histórico do que está acontecendo. Para quem teve a oportunidade de ver o webinar passado, a gente pode ver que o fluxo de aprovação sempre vai ficar rastreável. A gente vai ver hoje que, por exemplo, um fluxo de gestão de mudança sempre vai ficar atrelado ao nosso desenho. Então, tudo fica centralizado na centralização de dados, como a filosofia do Intio, que o Intio se torne a única fonte de verdade, tá? Outro ponto, automatização dos processos. Então, a gente viu no passado que a gente consegue ter fluxos de aprovações, a gente vai estar vendo hoje o fluxo de gestão de mudança, então a gente consegue ter aí inúmeros fluxos para automatizar os nossos processos. O que que a gente ganha com isso? Então, a gente sempre vai ter um feedback contínuo, a colaboração, que é o nosso outro pilar, né, entre as equipes, então a gente consegue ir passando etapas, né, passando aprovações, notificações, onde a pessoa toma decisões, então isso fica tudo rastreável.
E por último, colaboração entre equipe. Então a gente consegue lá desde a nível de permissões, de, por exemplo, só visualizar e não editar em uma determinada fase, por exemplo, quanto essa questão de fluxos, onde aprovar, saber que houve uma alteração, revisar, esse tipo de coisa. Então, colaboração entre equipe também vai ser um dos pilares que a gente tem. E por que a gente fala, por que escolher o Intio como um PLM? A PTC, né, o Intel PLM, ele foi o campeão, né, ele ficou em primeiro lugar nesse campeonato aqui da BI, como PLM empresarial para grandes empresas. Então, houve 11 fornecedores, né, ele competiu com mais 11 fornecedores, e ele ganhou desde a parte da inovação até a parte da implementação. Então, isso é um dos motivos por que torna, né, o Intel um melhor PLM. E outro motivo também são os nossos próprios clientes. Como vocês podem ver aqui, a gente tem depoimentos. Cada um daqui desses quadradinhos que a gente está vendo aqui são os clientes dando o seu próprio depoimento de como o Indy conseguiu estar ajudando eles aí no dia a dia. Depois, se vocês quiserem estar vendo, né, no meu objetivo até a gente vai ter bastante assunto hoje para não se estender no nosso tempo. Se vocês quiserem estar vendo algum desses casos aqui, é só mandar aí no chat. Eu quero ver o caso de sucesso da empresa tal. A gente manda para vocês, ou até se não tiver aqui o mercado de vocês não conseguirem encontrar, vocês também podem falar, eu quero um caso de sucesso no meu mercado. Sem problema, a gente manda que com certeza vai estar tendo. Perfeito. E qual que é a diferença de PDM para PLM? A gente viu lá no nosso webinar passado o PDM, então a gente viu gestão de CAD e de documento. Hoje a gente vai estar vendo com o PLM que a gente vai mudar um pouco a situação. A gente não vai mais estar pensando em arquivos de CAD, arquivos de documento. Quando a gente fala de PLM, a gente agora tem uma estrutura de produto. Então agora a gente está pensando na peça, no nosso produto final mesmo, aquele produto fabricável. Tá? Então, o nosso produto não é mais o CAD, não é o modelo do CAD em si, e tudo aquilo que está associado àquele modelo. É lógico, o modelo do CAD ainda continua sendo, né, um principal fator, né? A partir dele que a gente desencadeia as outras coisas. Mas não é mais só ele. Agora a gente vai ter uma estrutura de produto. Isso é um PLM. Bom? E para começar, então, nosso primeiro tópico que a gente vai estar falando, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre gestão de projetos. A gestão de projetos do Intio, ela é bem similar ao MS Project da Microsoft. Inclusive, ela até integra com o MS Project. Então, a gente vai conseguir lá ter atividades com deadlines, com milestones, tá? Então, para não ficar só falando, vou estar mostrando isso agora aqui na prática para vocês aqui dentro do Intio. Então, só um minutinho, deixa eu só apresentar aqui, abrir o meu Intio. Então, esse daqui é o meu Intio. Como a gente pode ver, ó, interface web, eu vou ter um usuário, meu usuário aqui é pet, com uma senha. Então, eu não preciso me preocupar estar instalando, isso também é uma das vantagens quando a gente tem aqui o Intio como sistema de PLM. Eu não tenho que me preocupar em instalar. Com um navegador, eu já consigo ter acesso, tendo meu usuário e minha senha para atribuir as minhas permissões, meus papéis necessários aos produtos, e é também dentro do produto, o papel que eu pertencer é o que vai me dar a permissão da qual eu tenho durante aquele produto, tá? Isso a gente falou bastante lá no PDM, tá bom? Então, basicamente, esse daqui é meu Intio, então vamos aqui para a nossa área de projetos. Então, aqui eu tenho a minha área de projetos, aqui são todos os projetos que eu já tenho criados. Vamos acessar um projeto aqui para vocês verem essa interface dele. Então, basicamente, daqui é meu projeto. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter atividades, tá? Então, eu posso sumarizar essas atividades, eu consigo ter milestones. Com essas atividades, eu consigo aí ter controle de quantidade de horário já trabalhado, quando foi começou, quando falta, quando vai terminar, porcentagem. E o mais legal que tem dentro do Intio, que ele também te notifica aqui por gráficos, que nem a gente está vendo aqui na nossa coluna status. Então, de acordo com a data que a gente deu aquela atividade, por exemplo, eu tenho essa minha primeira atividade aqui, que, por exemplo, ela vai estar começando, ela já está atrasada. Então, ela vai ficar em vermelho. Então, ele já me notifica graficamente aqui para um gestor de projeto, quando bater com o olho, ele já vai conseguir estar vendo isso. Então, ó, está em vermelho aqui, opa, essa atividade aqui, ó, esse summary, na verdade, ó, já é um alerta, porque já temos atividades, a minha atividade aqui, ó, essa 1.3 já está atrasada, conforme a data que foi estipulada nela. Então, eu consigo ver isso, né, graficamente. Já só bater com o olho e já consigo ter essa noção. Outra coisa que a gente também consegue estar fazendo aqui, a gente consegue estar tendo o que a gente chama de Gantt.
tá? Então, eu consigo vir aqui e já pedir para estar gerando um Gantt. Então, aqui eu consigo ter um controle de tudo que está acontecendo pelo meu próprio Gantt. Então, os recursos que estão sendo alocados, nas atividades que estão sendo alocadas, percentual concluído. E esse meu Gantt, ele não funciona somente para esse projeto. Eu não tenho mais de um projeto aqui, eu posso ter, então, inúmeros projetos e eu posso selecionar mais de um projeto e também pedir o Gantt. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter um controle dos meus projetistas de todos os projetos que eles estão atuando. Sem problema, eu seleciono todos os projetos e eu gero esse Gantt. Isso também é uma facilidade que a gente tem. Outro ponto que a gente consegue estar fazendo aqui, a gente consegue estar mudando o que a gente fala de view, de colunas. Então, eu, de repente, como gestor de projeto, para mim interessa saber horas. Então a gente foi trabalhado igual a gente está tendo aqui, ó. Então, falta aqui, já foram completados 20%, a gente tem tantas horas. Isso, de repente, para mim, como um gestor de projeto, é interessante estar sabendo. Mas, de repente, para uma pessoa de financeiro, para ela, isso não é tão importante. Então, ela pode vir aqui e trocar a coluna dela e falar assim, ó, eu quero ver a minha janela de custo. Tá vendo que aqui mudou as colunas? Então, ó, custo eu posso, por exemplo, ter campos aqui de preço, custo total e o custo fixo. Então, aqui eu consigo personalizar colunas da acordo que me interessa, com a função que eu exerço, da qual eu quero obter as informações, tá bom? Isso extremamente personalizado. Cada usuário pode ter o seu e ir montando aqui com as informações que é relevante para ele. E o que que eu vou ter aqui também dentro da minha atividade? Só para vocês verem o que que tem aqui dentro dessa atividade. Como eu disse, bastante similar como esse project. Então, eu tenho o nome dessa minha atividade, eu vou ter aqui o período, né? Então, eu posso colocar começando e terminando em determinado período. Eu posso fazer, igual a gente tem predecessores. Então, essa atividade vai começar somente quando aquela atividade do predecessor número tal terminar. Tá? Eu quero que essa atividade comece assim que possível, né, em determinado dia. Então, tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo aqui. E aqui embaixo a gente determina os recursos. Quem é que vai estar fazendo essa atividade? Qual o usuário? E quando a gente fala em recursos, não necessariamente é só usuário, pode ser máquina, pode ser recursos físicos mesmo, né? Um equipamento, alguma coisa desse tipo também pode ser colocado como um recurso. E aqui eu consigo estar colocando a unidade, que nem aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, a PET só é a nossa usuária, inclusive que a gente está usando, só ela está fazendo parte dessa atividade. Mas eu posso ter outros usuários que também vão executar essa mesma atividade e a gente só fraciona, né, o percentual de trabalho deles. Outro ponto que a gente consegue ter usando aqui o nosso projeto, eu consigo estar gerando entregáveis que fazem parte da minha base que já está dentro do Intio. O que que seria isso, por exemplo? Por exemplo, eu posso ter lá o modelar o CAD. Então, eu tenho lá, gerei um CAD 3D, já subi para dentro do meu Intio. Esse é meu entregável. Então, eu posso vir aqui e simplesmente linkar isso. Eu venho e atribuo o meu CAD em questão, fazer uma pesquisa aqui vazia só para trazer. Aqui, ó, eu atribuo um CAD, por exemplo, né, a esse meu entregável. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que é o meu CAD 123. Então, ó, tá vendo? Tá fixo. Então, como gerente de projeto, eu posso ver a atividade tal, gerar o CAD. Eu venho aqui no meu entregável, eu venho pro link, ele vai me direcionar para a minha base que existe. Então, tá vendo, ó? Então, essa é a vantagem de a gente ter gestão de projetos dentro do Intio. Então, vai ficar tudo sempre linkado. Outra coisa que eu consigo também ter na minha gestão aqui de projetos dentro do Intio, eu consigo ter baselines. O que que seria isso? É uma foto do que está acontecendo agora, tá? E eu posso depois estar tirando essa foto em outro momento e estar comparando elas. Então, eu tirei uma foto, tirei desse momento aqui com a data. Daqui 3 dias, 4 dias, eu vou e tiro uma outra foto. Vai aparecer que é a minha segunda e eu consigo estar comparando as diferenças dela. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui na gestão de projetos. Vamos gerar um projeto nosso, só para vocês verem também como é simples estar criando o nosso, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, em novo projeto, vou gerar o nosso aqui, ó, por exemplo, ó, Partner Vision. Eu posso definir templates. O que seria isso? Imagina que eu sempre tenho as mesmas atividades. Então, eu não preciso ir sempre, cada vez que eu for estar criando um novo projeto, ter que ir lá, né? Criando atividade por atividade. Eu posso salvar um template daquelas atividades que, quando eu escolher esse template, já vai me estar trazendo todos. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, Partner Vision Demo. Acabou de gerar aqui o meu projeto, ó, Partner Vision. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui as minhas atividades, ó.
Tá vendo que já é um pouquinho diferente daquilo que a gente acabou de ver, ó. Então, eu tenho, por exemplo, isso é template meu. Ó, pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, eu tenho estudo de viabilidade, designer, protótipo. Eu personalizei para dessa forma. Ah, Aline, mas nesse meu caso aqui, eu não vou ter, por exemplo, teste de validação. Sem problema, ó. Vem aqui, ó, deleto. Ele é bem tranquilo para manusear. Alinhar, mas nesse caso aqui, a gente vai ter aqui um outro, né, uma outra atividade que não foi criado no template. Sem problema. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu quero que seja abaixo, ó. Insira uma atividade. Então, por exemplo, ó, inclusive eu já vou até dar um gancho para a gente falar o nosso próximo assunto. Então, vamos supor que aqui a gente quer, ó, iniciar um processo de gestão de mudança do Station 6. Quem é Station 6? É o meu produto, tá? É o nosso produto que, inclusive, a gente usou lá no nosso passado. Quem que vai fazer? A nossa usuária Pet. Então, ela vai ser meu recurso, ó, Pet. Já pode iniciar agora, iniciar assim que possível, tá? Um dia para fazer, né? E sempre a decisor hora, ok, vou completar. Então, veio para aqui embaixo, ó, iniciar o processo. Como eu falei que ela já pode começar agora, né? Não falei assim que possível? Então, ela já vai começar agora essa atividade. Então, o que acontece quando eu fiz isso, atribuir um recurso? O usuário que está no recurso vai receber uma tarefa, tanto por e-mail quanto lá nas tarefas do Intio, que ele tem que iniciar dessa atividade. Então, se a gente ver aqui, ó, ela vai receber, como ela tem bastante atividade, demora um pouquinho, mas aqui, ó, ela recebeu uma atividade, ó, iniciar um processo de gestão de mudança. Tá? Então, ela vai ser notificada tanto nas tarefas dela, quanto por e-mail, ela vai estar recebendo essa atividade. Aí, a partir daqui, ok, então a gente sabe que tem alguma coisa para estar fazendo. Então, basicamente, isso que é o nosso gestão de projetos que a gente tem dentro do Intio. Esses são os recursos que a gente consegue fazer dentro dele, tá? Então, vamos agora para o nosso próximo assunto, que é o gestão de mudança. Então, como eu falei, o nosso outro módulo que existe dentro do Intio é a possibilidade aqui que a gente tem de fazer a gestão de mudança. A gestão de mudança dentro do Intio nada mais é que é um fluxo, tá? Da mesma forma que a gente viu no nosso webinar passado, um fluxo de aprovação, agora a gente vai ter um fluxo de gestão de mudança. Então, o que esse fluxo basicamente consiste? Basicamente, qualquer usuário consegue abrir um relatório de problema, que é o que a gente chama de problem report, onde ele pode propor lá o problema ou a melhoria. Quando ele faz isso, automaticamente vai ser disparada uma atividade para o responsável Change Admin 1, então os usuários que fizerem parte lá do papel Change Admin 1 vão receber uma tarefa onde eles vão avaliar esse problem report e ver se é consistente ou não. Se for consistente, ele concordar, ele vai abrir o que a gente chama de change request, que aí é a solicitação de mudança mesmo, tá? Um segundo relatório que é a solicitação de mudança. E ele vai tomar uma decisão. Se essa solicitação de mudança ela é complexa, ela requer um comitê, por exemplo, para que essa mudança realmente ocorra, seja efetivada, precisa de um comitê, ou se é uma mudança mais simples. Tá? Então, ela vai tomar a decisão se ele quer ir para o caminho fast ou se ele vai para o caminho full. O full tem essa questão do comitê, então, uma reunião onde vamos envolver vários setores, vários departamentos, para ver como a gente vai fazer essa mudança acontecer e se ela vai acontecer. Se for uma mudança mais simples, não. Já cai direto para o Change Admin 2, um outro papel, né? Com outros usuários dentro desse papel, onde ele vai criar o Change Notes, que nada mais é que é o plano de implementação dessa mudança. Tá? Então, ele vai definir lá tarefas, atividades que ele precisa estar executando e a nível operacionalmente falando. Então, legal, para essa mudança ocorrer com sucesso, eu tenho que ir lá e modificar o meu CAD. Eu tenho que ir lá e modificar a documentação. Eu tenho que, sei lá, falar com o pessoal do estoque, por exemplo. Então, ele vai disparando atividades nesse meu plano de implementação, disparando atividades para que, né, ocorra a mudança comece a ocorrer. Uma vez que todas essas atividades, né, passando aqui a nível operacional, sejam executadas, vai passar para um Change Admin 3, um outro papel, né, com o usuário, onde ele vai fazer uma auditoria disso. Então, ele vai ver todo esse contexto aqui, ele vai voltar tudo, porque dentro do Int, como eu falei, tudo fica extremamente relacionado, ele vai voltar todo esse contexto, e aí ele vai ver, ó, positiva a mudança ou não, rejeitou essa mudança, tá bom? Então, basicamente, isso é o nosso gerenciamento de mudança. Então, vamos ver como isso funciona dentro aqui da prática dentro do Intio. Então,
Eu não recebi aqui, ó, a minha atividade, ó, de fazer a gestão de mudança do Station 6. Então, vamos achar o nosso Station 6, o nosso produto. Tá aqui ele. Então, tá aqui o nosso desenho. Então, eu quero abrir um relatório de problema. Então, eu venho aqui, ó, ação, novo, novo relatório de problema. Então, qualquer usuário pode fazer isso. Lembrando, isso é um fluxo padrão da PTC. Ela fez um fluxo baseado em mercado, ela desenvolveu essas etapas. Aline, eu preciso seguir exatamente dessa forma? Não. Você pode ter o seu fluxo e a gente adapta conforme o seu. Então, você fala, ah, no meu caso, a minha gestão de mudança tem que passar por mais determinados departamentos, ou eu vou ter rotas diferentes, votos diferentes, sem problema. Lembra, o Int é extremamente personalizável. Então, você pode falar, não, mas é um pouco diferente. Ok, a gente vai personaliza conforme a regra de negócio da sua empresa. Tá? Então, vamos aqui abrir o nosso relatório de problema, por exemplo. Ó, então, erro ao montar. Vamos supor que esse tenha sido o nosso problema. Então, aqui eu posso falar quem foi o solicitante, tá? Então, não necessariamente precisa ser um usuário dentro do Intio, né? Que identificou o problema ou a melhoria. Então, você pode estar colocando o nome desse usuário aqui. E essas aqui são algumas categorias do que tá, como existe, prioridade, necessidade. E a gente consegue também estar atribuindo aqui outros campos, que, por exemplo, como a gente acabou de falar, a Aline, no meu caso aqui, eu preciso ter mais campos que são interessantes para o meu controle, para mim depois para mim pesquisar, para mim sair em relatório. Isso é interessante que tenha outros campos aqui. A gente precisa de determinadas informações. Sem problema. A gente personaliza aqui, tá bom? Então, esses daqui são os padrões. Então, aqui você escreve a descrição, por exemplo, do problema, né? Erro ao montar. E vamos para o nosso próximo. Aqui seria a nossa peça, pensando em estrutura de produto, que a gente vai estar vendo daqui a pouco. No nosso caso aqui, como não vou estar usando nesse momento, mas aqui, se eu estiver trabalhando com uma estrutura de produto, eu poderia estar adicionando a peça pai aqui. E aqui está o meu objeto em questão, que vai sofrer a mudança. Tá, Aline, mas você só está com a montagem final, né? O assembly. E os relacionados a ele também vão sofrer a mudança, né? Se eu for mexer nele, consequentemente, os componentes também vão ser afetados. Sem problema, ó. Seleciona aqui, ó. Me traz todos os que estão relacionados com ele. Tá aqui, ó. Só vem aqui, ó. Ok. Já me trouxe todos os componentes. Tá vendo? Eu não preciso ficar caçando um a um. Eu peguei o pai e já me traz todos que estão relacionados. Essa é a vantagem de a gente ter o Intio. Legal. Próximo. Anexos. Eu consigo anexar ao meu relatório. Então, por exemplo, eu posso lá gravar um vídeo do erro ao montar, eu posso tirar uma foto, eu posso de repente colocar um manual, colocar qualquer coisa que vai me dar embasamento para que esse meu relatório de problema seja aprovado, tá? Eu posso associar a outros relatórios de problema. De repente, se não é a primeira vez que isso acontece, esse erro montar já é a terceira vez que eu estou abrindo sobre esses meus problemas, então eu quero colocar os outros dois. Ou esse erro montar está associado a algum outro tipo de problema, então já existe aquele problema que, devido àquele problema, eu estou tendo esse erro de montar. Então eu posso estar adicionando ele aqui, para também estar dando um embasamento para esse nosso relatório. Então, feito isso, ó, eu vou concluir. Que vai acontecer agora? Ó, vamos pegar o nosso fluxo aqui. Ó. Então, ó, qualquer usuário abriu o relatório de problema. Então, agora, um usuário que faz parte do papel Team de Admin 1 vai receber uma atividade para avaliar esse relatório de problema. Então, no nosso caso aqui é a PET também, para a gente não precisar ficar se logando e deslogando do sistema. Então, ela que vai fazer tudo, mas na prática, cada usuário aí tem o seu papel. Então, aqui, ó, analisar o problema, tá? Então, ela recebeu uma tarefa aqui que pode vir por aqui ou por e-mail. Então, aqui vai ter as instruções do que ela precisa fazer, tá? Lembrando, a gente consegue deixar isso em português e tá personalizando para as nossas instruções. Então, tá aqui as instruções. E aí ela pode acessar o relatório, então tá aqui o relatório, ela vai avaliar lá os textos que a gente colocou, ela pode avaliar o anexo, caso a gente tenha colocado, caso tenha algum ou outro problema, ela pode estar avaliando, ela pode estar avaliando o desenho como se, né, o desenho final. Lembra que a gente tem um CrewView também, que a gente viu no webinar passado? Então, eu posso vir por aqui, acessar, venho aqui, ó, consigo ver o meu desenho do que a gente está falando. Então, eu consigo dar zoom, rotacionar, sem precisar ter o CAD. Lembra que a gente tem esse recurso de visualização aqui dentro do Intio, que a gente abordou lá no nosso webinário passado. Então, perfeito, ela pode fazer uma avaliação aqui tecnicamente do que está acontecendo e vai tomar a decisão dela. Opa, deixa eu acessar o meu correto aqui.
Aqui. Então, ela vai fazer, né? Vai ler o relatório e vai tomar uma decisão. Então, ela vai vir aqui embaixo e vai tomar a decisão dela. Esses votos são também personalizáveis. Então, a gente pode falar, Aline, a gente não precisa de ter todos esses votos, eu quero outros tipos de voto. De acordo com esse voto, eu posso direcionar os meus caminhos. Então, conforme o que for escolhido aqui, vai me direcionar uma rota, tá? Então, para o nosso exemplo, vamos confirmar, então, ó, problema existe realmente, ó. Então, ó, problema existe. E vou completar aqui a minha tarefa. O que que vai acontecer agora? Vamos pegar o nosso fluxo. Então, a gente está aqui nessa caixinha aqui, ó. Então, ela analisou o problem report e concordou. Então, agora ela vai criar um change request baseado naquele problem report. Então, ela vai acessar o problem report, vai vir aqui, ó, e vou pedir, ó, o meu novo change request. Ah, eu tenho que digitar tudo de novo? Não, eu posso pedir vir aqui, ó, para propagar. Então, ele vai trazer todas as informações lá do meu relatório de problema para essa nossa solicitação de mudança. Então, aqui já veio com tudo aquilo que eu preenchi, ó, erro montar, e aqui a gente já pode escrever, né, propor a solução. Ó, por exemplo, ó, corrigir modelo. Vamos supor que essa seja a solução do nosso problema aqui. A mesma coisa, a gente tem alguns campos também personalizáveis, que a gente pode estar adicionando ou removendo conforme a necessidade. E aqui a mesma coisa, o item pai, caso a gente tenha colocado lá da estrutura de produto, os meus cards que estão sofrendo essa mudança, né? O anexo, caso eu tenha colocado, e eu, caso eu queira colocar mais anexo, também está disponível aqui. E agora aqui, o meu relatório de problemas já veio associado. E tá vendo? Ó? Então, agora aqui eu já tenho aquele meu relatório de problemas já está relacionado a essa minha solicitação de mudança, tá? Então, eu venho aqui e concluir. O que acabou de acontecer aqui no nosso fluxo? Então, eu vim e criei. Agora, esse mesmo papel, ele vai decidir qual caminho. Essa mudança é simples ou complexa, tá? Então, caso do nosso exemplo, a gente vai falar que ela é simples. Então, eu vou vir aqui para o meu fast. Então, eu vou tomar a minha decisão aqui. Ele vai estar carregando. Aqui, ó. Analisar. Então, a mesma coisa aqui, ó. Qual caminho eu quero? Então, eu vou querer aqui pelo caminho mais curto, tá? Então, eu vou completar. E agora, o que que eu vou fazer? Então, agora a gente vai estar criando, né, o Change Admin 2, vai estar criando o nosso Change Notes, que é o plano de implementação da nossa mudança, tá? Então, agora a gente vem aqui, ó. Então, um outro papel com um outro usuário vai agora estar fazendo isso. Ele vai estar criando esse plano de implementação da própria mudança. Deixa eu carregar aqui pra gente. Aqui, ó. Criar o nosso Change Notes. Então, mesma coisa. Ele só vai vir aqui, ó, na própria tarefa, ele consegue estar criando esse plano de implementação de mudança, peço para propagar, para vir com todas as minhas informações, e aqui que está o que a gente precisa. É nessa etapa que a gente vai definir as atividades para que essa mudança ocorra com sucesso. Pode ver que ele já vem com um template padrão, que é modificar o CAD, então que a gente também pode deixar já templates, caso as nossas mudanças sempre exijam as mesmas etapas. Então, aqui ele tem aqui, ó, fazer, né, o update da Boom, que já automaticamente é o do meus desenhos CAD, tá? Aqui já tem, eu consigo estar definindo para quem vai fazer essa atividade. Então, quem vai fazer a alteração do meu modelo CAD? Eu consigo definir o usuário, eu consigo falar se requer um revisor. Então, o projetista, por exemplo, vai fazer a alteração desse meu modelo CAD. Depois que ele fizer, eu quero que um aprovador reveja isso antes de a gente continuar o processo. É opcional, eu posso colocar aqui requerido. Quando eu falo que sim, aí eu posso estar adicionando mais um usuário que vai ser o meu revisor da minha tarefa aqui de modificar o CAD. Ou eu posso deixar falar que não. Já é suficiente só o projetista fazer essa revisão. Aqui embaixo eu posso escrever, né, as instruções que ele vai precisar fazer, né? Então, por exemplo, corrigir modelamento do CAD. Aqui, então, a gente vai ter os meus objetos afetados. Aqui, eu consigo fazer também já o plano dessa mudança. Então, imagine o seguinte, se tudo correr bem, o que eu quero que aconteça? Lembra que a gente vai ter depois as nossas etapas. Vai ter aqui a parte operacional de modificar esse CAD, depois vai ter lá passar uma auditoria lá, que é o nosso terceiro papel. Se tudo correr bem, o que eu quero que aconteça?
Por exemplo, eu quero que, se tudo essa auditoria ocorrer bem, eu quero que esse meu desenho já sofra uma revisão e já caia lá no estado liberado, é aqui que eu posso estar falando isso. Então, eu posso falar aqui, ó, que eu quero que esse desenho sofra uma revisão. Então, ó, meu ciclo de revisão, ele tá no 1, eu quero que ele vá para o 2. Então, eu consigo definir tudo que aquilo, quando passar, a auditoria passar, o que vai acontecer aqui embaixo. Então, eu tenho aqui os meus objetos afetados, e aqui embaixo eu consigo falar, né, o qual vai ser o resultado que eu quero que aconteça quando tudo dá certo. Quando a gente está falando de CAD, a gente consegue fazer a parte da revisão e a parte do ciclo de vida. Então, eu quero que sofra uma revisão e já vai para o estado liberado. Quando a gente estiver falando de parte, as engrenagens que a gente vai estar vendo daqui a pouco, a gente consegue também ter efetividades. Então, a gente consegue estar trabalhando com lote, com serial, com número serial e com data. Então, por exemplo, ó, a partir da data tal, eu quero que esse lote tal seja válido, a partir daquele serial number seja válido. Isso, quando a gente trabalha com WT-Part, a gente consegue também estar adicionando aqui como um resultado final. Tá? Quando a gente só está trabalhando com o CAD, que é esse é o meu exemplo aqui, eu consigo só mexer na revisão e ciclo de vida. Quando a gente mexe com estrutura de produto, nosso PLM, né, os engrenagens da WT-Part, eu também consigo ter essa efetividade, tá bom? Então, feito isso aqui, definir, né, o que vai acontecer, definir a tarefa aqui. Posso definir outras tarefas também. Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, alterar documentação. Então, eu venho aqui, alterar documentação. Mesma coisa, ó, quero que qual o usuário que vai fazer, quem vai ser o revisor. Eu venho aqui e seleciono o objeto que eu quero que seja alterado, tá? Então eu posso copiar e colar, eu posso vir aqui e adicionar fazendo uma pesquisa, ou eu posso copiar o objeto e pedir para estar colando aqui, tá? Então, eu posso definir aqui inúmeras tarefas nesse meu plano de implementação e depois eu posso dar sequências para ele também. Então, por exemplo, ó, eu primeiro preciso que o meu CAD seja alterado para depois mexer no manual, ou eu primeiro preciso ver o estoque para depois alterar o CAD. Enfim, vocês que vão estar definindo esse plano aqui também, as sequências que a gente quer que aconteça, tá? Ou que nem no meu caso aqui, ó, não só vai ter um, então, né, não precisa. Perfeito. Feito isso, eu posso já estar concluindo. Então, o que vai acontecer agora aqui nesse nosso relatório de problema? Então, eu fiz essa etapa aqui de definir um plano de implementação. Então, agora vai acontecer a parte operacional. Então, lá no meu plano, eu defini as tarefas, falei quem vai fazer o quê. Então, agora vai começar a disparar essas atividades a nível operacional. No nosso caso aqui, a gente falou que a PET também que estaria fazendo essa parte operacional. Deixa eu só completar aqui a minha tarefa. Então, ela que vai estar recebendo aquela tarefa, né, de fazer o update aqui, ó. Ela que recebeu a tarefa de fazer a modificação do meu CAD. A mesma coisa. Então, aqui vai ter as instruções. Eu consigo estar acessando por aqui, tá? Então, eu consigo estar chegando no meu CAD, o que eu preciso fazer. Então, minhas instruções vão estar todas aqui. Aqui o meu objetivo não é mexer no nosso CAD, como no nosso webinar passado a gente já mexeu, então imagina que aqui a gente faria a conexão com o nosso CAD que a gente tem, lembrando que pode ser qualquer CAD, Creo, SolidWorks, AutoCAD, então o Intio gerencia qualquer tipo de CAD, tá? Eu posso fazer a minha modificação, terminei ela, venho aqui e completo ela. Então, volto aqui na minha tarefa. Aqui ele pede para ter duas autenticação, isso é opcional, tá? A gente pode personalizar isso, caso queira ou não ache interessante. Legal. Então, o que aconteceu aqui, ó? Então, a gente terminou a parte operacional de implementar o nosso fluxo. Agora, a gente vai para a nossa última tarefa, que é da auditoria. Então, a gente vai ter o nosso terceiro papel aqui, que ele vai fazer auditar isso. Então, a gente vai ter aqui a nossa tarefa de auditar. Tá vendo? Então, aqui agora ele vai auditar todas as mudanças que aconteceram, tá? Então, ele pode vir aqui e vai ter todo o histórico do que tudo que aconteceu. Aqui tá o meu modelo CAD, de tudo que modificou, ó, quem foi o relatório que começou, ó, então a nossa solicitação, ele pode acessar aqui, ele pode ir vendo, vai chegar lá no nosso relatório de problema, tá vendo? Ó, então, eu consigo ter aqui o meu relatório de problema. Tá? Então, tá tudo interligado aqui com tudo que está acontecendo. E também eu consigo acompanhar os votos do que está acontecendo, tá? Então, as atividades que foram feitas, quem foi, né, que fez o voto, caso houve algum comentário, aqui a gente consegue estar tendo todo esse controle aqui,
tá? Então, perfeito. Ele vai auditar, ele vai tomar a decisão dele aqui. Ok, perfeito. Então, completou. Com isso, a gente termina o nosso processo da gestão de mudança. Se a gente for no nosso CAD, que iniciou esse processo de mudança, pode ver que, ó, não é, ele já me pede para a última. Eu não falei que eu queria que revisasse caso tudo tivesse ocorrido bem. Então, ó, foi para 2.1 e aqui, ó, ele fala, ó, esse 2.1, ó, é um resultado de gestão de mudança, tá? Então, se eu acessar o meu histórico 1.1, eu também consigo ter a minha aba aqui, ó, com todos os meus relatórios. Lembra, ó, abriu meu problem report, quem foi que abriu, o horário. Então tá tudo aqui, todo aquele histórico que aconteceu, a solicitação, as atividades, o plano de implementação. Então fica tudo registrado. Então a gente consegue ter todo esse controle de registrado no nosso próprio desenho. Tá? E outro ponto, a gente consegue ter uma área aqui que a gente consegue estar monitorando, então, todas as mudanças que ocorrem nesse meu produto. Então, eu tenho essa área aqui que a gente chama do Change Monitor, que vai ter colunas mesmo. Então, ó, todos aqui são os meus problemas que foram abertos, né? O meu Problem Report, todos os meus Change Requests que foram já abertos e todos os meus Change Notes. Então, por aqui a gente consegue ter um controle, ó, de todos que foram abertos e todos que estão sendo fechados, tá? Então, ó, eu tive dois problem report, tá? Um change request aberto, e assim a gente consegue ter todo esse controle dentro da nossa gestão de mudança, tá bom? Legal. Qual que é, então, os benefícios, né? O que faz eu querer ter esse gerenciamento de mudança, né? Então, garante o controle sobre as revisões do projeto, como vocês acabaram de ver, ó, vai ficar sempre os itens registrados em todas as fases do ciclo de vida. Então, o meu desafio, quando eu tenho lá uma falta de agilidade e colaboração, documentação com qualidade e versionamentos deficientes, dificuldade na identificação e comunicação de mudanças, processos manuais que geram atraso. A solução, isso que vocês acabaram de ver. Então, ó, processo de mudança escalável, maior produtividade e melhor planejamento, decisões mais assertivas. O que que a gente ganha com isso? Compreensão da mudança, qualidade dos dados, controle, economia do tempo e, consequentemente, dinheiro. Redução, tempo total da entrega, erros, transferências manuais e retrabalho. Então, como vocês viram, a gente teve todo um controle dessa mudança acontecendo, tá? Então, essa é a nossa vantagem aqui que a gente tem de ter a gestão dentro do índice de mudança. Vamos agora para o nosso próximo tópico, que também é um outro recurso que existe dentro do Intio, que é o gerenciamento de boom. Que aqui sim que a gente está falando do PLM em si, que é a estrutura do produto. Lembra lá qual é a diferença do PDM versus PLM? Então, PDM, o meu foco é o CAD e a documentação. Meu PLM agora é a estrutura do produto. Então, eu não vejo mais o meu produto somente como um CAD, um modelamento CAD. Agora eu vejo o meu produto como uma árvore. Então, o meu produto consiste em ter documentação, consiste em ter gestão de mudança, consiste em ter um software adicionado a ele. Isso é o meu produto, pensando no final, na fábrica dele mesmo. Quais informações são geradas para que ele exista lá no final na fabricação. Então, com o gerenciamento de boom, o nosso PLM, que a gente consegue ter esse tipo de coisa. Então, dentro desse gerenciamento de boom, a gente vai ter o que a gente chama de WT part, que são essas peças, que são a engrenagem. Muita pessoa que usa o Int acaba chamando de engrenagem, que são essas engrenagens aqui. Qual é a ideia dela? Justamente a gente criar essa estrutura do produto. Então eu consigo adicionar o meu CAD nela, eu consigo adicionar meus documentos nela, eu consigo adicionar fotos, eu consigo estar trabalhando, por exemplo, a gente vai ver lá no EPLM que eu consigo estar cadastrando fornecedores e falando que, ó, quais são os fornecedores que são aprovados para fabricar essa peça, tá? Eu consigo estar adicionando o que a gente vai estar aqui vendo daqui a pouco. Eu consigo estar adicionando softwares, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o meu software embarcado nesse meu produto. Então, eu gero um WT part e adiciono nessa minha estrutura, tá? Eu consigo ter componentes alternativos. Eu consigo ter essa questão da efetividade. Então, eu consigo estar trabalhando com lotes, com serial number. Tudo isso é possível através dessa estrutura de produto. Então, vamos ver quem é ele aqui dentro do Intio. Então, deixa eu pegar um aqui que a gente já tem. Então, basicamente, essa é a minha estrutura que a gente está falando, estrutura de produto. Então,
A partir do momento que eu faço um check-in do meu CAD, de novo, independente do CAD, eu consigo com que essa estrutura de produto ela seja criada automaticamente. Então, essas engrenagens, a partir do momento que eu faço o meu check-in, que eu levo para dentro do sistema o meu CAD, ele automaticamente vai criar essas engrenagens que a gente chama de estrutura de produto. Então, por aqui eu consigo também ter o meu visualizável do meu CAD, né? Então, aquela mesma coisa do CrewView, né? O zoom, rotacionar, consigo abrir, né? Conseguir desmontar ele. E pode ver que, por exemplo, ó, a peça que eu seleciono, ele me mostra, tá? Então, onde eu clico, ele me mostra aqui no meu lado esquerdo, ó. Por exemplo, ó, bloco, ó, tá vendo? Ele me mostra, então a gente também tem esse recurso. Eu não preciso ficar preso só em texto, eu posso me dedicar ao lado visual, tá? Então, seleciono o componente, ele automaticamente me leva para o componente em questão. E essa aqui é a nossa boom, tá? Então, o que a gente consegue estar fazendo aqui? Então, a parte do CAD já veio, conforme eu fiz o check-in. Então, automaticamente ele já me gerou. Puxa, Aline, mas eu quero estar adicionando um manual aqui. Você não falou que eu consigo estar associando documentos aqui nessa estrutura também? Então, vamos supor aqui que nem ó, esse meu motor, eu quero adicionar um manual a esse motor. Sem problema. Eu posso vir aqui, ó. Então, ó, vem aqui, peço para copiar ele, tá? Acho o meu manual, então venho aqui, navego dentro do meu índio, acesso o meu manual, ó, tá aqui meu manual, venho aqui e adiciono o meu componente que eu quero que faça parte. Então, adicionou aqui. Vamos voltar lá na nossa árvore que a gente estava mexendo. Se eu acessar aqui agora, vou pedir para mostrar tanto CAD quanto documento. Aqui, ó, agora eu tenho o meu documento associado a essa minha estrutura. Então, eu tenho tanto a parte do motor quanto o manual do motor. Isso também se aplica não só a arquivos, eu posso ter, como a gente falou, um software, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e adicionar um software. Então, se eu venho aqui na minha estrutura, ó, e crio por exemplo, eu insiro uma peça nova. Então, por exemplo, aqui eu posso falar que ó, posso ter subtipos de peça. Então, por exemplo, aqui, ó, vou falar do software, aqui, ó, software part. Então, imagina aqui, ó, 1, 2, 3, 4, meu software. Tem um atributo obrigatório aqui, por isso que ele não deixou eu estar criando. Lembrando que esses atributos são personalizáveis também, cada empresa pode ter o seu. Então, ó, aqui, ó, adicionei um software a essa minha boom, essa minha, né, lista, né, de produto. Tá? Pode ver que quando eu faço qualquer modificação, ó, ele me faz um checkout, aí aquele mesmo esquema que a gente vem aqui, ó, vem aqui, faço o check-in. O que mais que eu consigo fazer aqui? Eu consigo estar, nessas minhas peças, eu consigo colocar alternativos ou substituto. Então, imagina que por algum motivo o meu bloco tá em falta. Então, eu tenho um bloco alternativo a ele. Eu posso vir aqui, deixo já, lógico, pré-cadastrado, né? Tem que fazer essa associação no índio, né? Isso ainda é papel, né, de um ser humano falar isso, né? Ó, esse bloco, os alternativos desse bloco é o bloco YZ. Então, já deixa isso cadastrado. Mas aí, vindo aqui, você notificando isso para dentro do int, a gente consegue vir aqui, ó, e gerenciar os alternativos. Então, eu posso falar assim, ó, então, ó, esse bloco, o meu alternativo, vem aqui e posso procurar o bloco alternativo dele, uma outra peça, né? Então, vamos localizar aqui. Aqui, ó, meu bloco alternativo. Eu já tinha criado essa peça lá dentro do Intune, né? Tá lá, agora eu vou associar. Vou falar aqui, ó, esse alternativo é o alternativo desse bloco aqui. Então, aqui, ó. Então, ó, qual que é? O alternativo é esse. Então, caso tenha algum problema, eu consigo vir aqui e fazer a minha substituição. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer um replace. Posso vir aqui e realmente pedir para estar substituindo por esse que eu deixei como um alternativo, tá? Então, isso é uma das vantagens que a gente também tem quando a gente está trabalhando com peças. Outra coisa que a gente consegue estar fazendo. A gente está tendo aqui, a gente está com a nossa boom de designer, tá? Eu posso ter uma boom de manufatura. Então, imagina, esses componentes aqui estão associados ao pessoal da engenharia de produto. Para o pessoal de manufatura, outros componentes são interessantes, por exemplo, os book itens. Então, de repente, aqui a gente quer colocar a graxa do motor.
Para o pessoal de desenvolvimento de produto, isso não interessa a eles, mas para o pessoal de manufatura, isso é muito importante. Então, a gente consegue estar alterando essa view, mas mantendo o mesmo código do produto, tá? Sem precisar tendo que adicionar lá um D na frente, um M, que nem muito pessoal faz quando não tem um PLM. Então, eu posso vir aqui, simplesmente, e vou criar uma nova view de manufatura. Não só de manufatura, mas de serviço também, ou até uma outra view que vocês queiram dar um nome. Isso também é personalizável. Quando eu crio, ó, essa view de manufatura, ó, tá vendo? Automaticamente ela me herdou toda aquela família do designer. Aí eu posso vir aqui e fazer igual eu fiz aquela coisa na parte do software. Eu posso vir aqui e adicionar o componente, né, correspondente ao da manufatura. Por exemplo, lá, que nem a gente falou, graxa. Vou falar que ele é o quê? Ele é de manufatura. De novo aqui, ó, o campo obrigatório. E aqui, ó, eu adicionei ele na minha boom, tá? E quando eu tenho essa boom, eu também consigo extrair, deixa eu só fazer o check-in dele, eu consigo extrair relatórios, tá? Então, independente de ser designer, manufatura, eu tenho uma opção aqui que eu consigo, ó, tá extraindo relatórios, ó. Então, eu consigo extrair, ó, a booms com os meus componentes substitutos, que a gente falou que a gente acabou de cadastrar o alternativo, né? Eu consigo ter aqui uma boom normal, eu consigo ter uma boom quando eu tenho aquele módulo do fornecedor de cadastro, onde já vai me estar extraindo essas informações. Vamos gerar uma boom aqui normal, só para vocês terem uma ideia do que ela é, ó. Tá aqui, eu consigo gerar essa boom, ó, tá vendo? Eu tenho as quantidades, eu tenho aqui as linhas, caso eu tenha adicionado, e eu consigo estar extraindo isso também para fora do meu sistema, desses formatos, tá? Então, eu consigo, por exemplo, um XLS, um CSV, lá, um PDF, para tirar esse relatório do meu sistema, tá? Outra coisa que eu consigo fazer quando eu tenho essas booms, comparar. Então, eu posso tanto comparar essa minha boom desse motor com outro motor, quanto também consigo comparar essas minhas views de designer e manufatura, tá? Então, como que eu faço isso? Ó, venho aqui e comparo. Então, eu posso vir aqui e falar que a minha primeira eu quero que seja a de designer, então, e a minha última, a da minha da direita, vai ser o do manufatura. Então, ele vai me gerar as duas árvores aqui e vai me comparar. E vai me falar onde que está a diferença, tá? Pode ver que aquilo que ele considerou diferente, ele coloca em azul. Tá vendo aqui? O fita ficou meio pequenininho, deixa eu ver se dá para maximizar aqui. Ele deixa pra gente em highlight, em azul, ó. Então, na minha boom de designer, na minha A.1, tá? Tá vendo que é porque que aqui ele não mostrou, né, o software, sendo que tava aqui, ó, porque eu escolhi a A.1. Na minha versão A.1 não tinha nem o meu software e nem a graxa que surgiu na minha view de manufatura. Então, eu consigo fazer essa comparação de booms. De novo, pensando o mesmo produto, né, o mesmo número de produto, quanto produtos diferentes eu também consigo ter esse mesmo recurso de comparação, tá? Legal. Deixa eu ver se eu não esqueci nada daqui. Não, é isso que eu queria estar mostrando para vocês aqui de boom, né, de gerenciamento de peças e boom. E agora, por último, a gente vai estar falando de, então, só completar aqui. Então, qual que é a ideia quando a gente faz um gerenciamento de peças e boom? Então, a gente consegue lá a configuração e gerenciamento de todos os dados do produto gerados ao longo do seu ciclo de vida. Quais são os desafios quando a gente não tem isso, né? Então, informações ficam fragmentadas em vários sistemas, a falta de visibilidade para os stakeholders, estrutura de bom inconsistente, crescente complexidade dos produtos e rastreamento. A solução do que eles acabaram de ver. Então, vocês conseguem ter lá uma visão unificada do produto, integrando CAD, documentos, requisitos e demais elementos essenciais para sua boom. Impacto disso: minimiza erros, tanto no design, como inclusive na manufatura, né? Aumenta a produtividade e acelera a inovação e evolução do seu produto, tá? Agora sim, agora vamos falar o nosso último assunto, que é o configurador de produto. Quando entra esse módulo de configurador de produto para vocês? Quando o produto de vocês sofre várias variações, seus componentes eles são intercambiáveis, como é o exemplo aqui nosso. Então você imagina que aqui ó, a gente tem um único produto, mas esse produto ele pode ter cabines diferentes, ele pode ter bancos diferentes, a pá pode ser diferentes pás, pneus de acordo, né, com o terreno da qual ele vai. Então, é um único produto, mas os seus componentes sofrem variações. Então, é onde entra o que a gente chama de configurador de produto dentro do Incho. Então, vamos lá ver como que funciona isso aqui na prática.
Então, basicamente, eu vou ter aqui a minha estrutura de produto, que é o que a gente acabou de ver, mas essa estrutura de produto, ela vai ser o que a gente chama de super boom. O que seja, é a minha estrutura com todos os componentes. Então, que nem eu mostrei lá o exemplo da cabine. Então, na área de cabine, tem que ter todos os tipos de cabine. Na área de pneu, todos os tipos do pneu que pode ter dentro daquele produto, tá? Então, basicamente, essa daqui seria a minha super boom, tá? Então, se a gente vai descendo aqui, no nosso caso aqui, a gente está usando o exemplo de uma moto de neve, tá? Então, aqui eu posso ter, então, vários componentes, tá? Então, aqui, ó, minha super boom, e eu quero gerar esse configurador de produto. Eu consigo estar gerando regras quando a gente vai fazer esse configurador de produto. Então, para os meus componentes, eu consigo estar criando regras de inclusão e de exclusão, tá? Então, imagina aqui onde a gente vai definir as regras. Então, eu tenho os meus componentes, que nem aqui, ó, o motor, a gente vai ter o para-brisa, enfim, os componentes da minha moto. E aqui eu defino as minhas regras, ó, de inclusão, exclusão e até regras condicionais. Por quê? Eu vou conseguir ter esse resultado aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Vamos voltar aqui na nossa Superboom. Vou pedir para estar configurando o produto para vocês estarem vendo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para estar configurando. Aí eu vou ter um questionário que a gente vai estar montando. Aí, aqui. Eu vou ter o meu questionário. Eu posso ter questionários de acordo com o meu departamento. Por exemplo, eu posso ter aqui um cartão, né, com as perguntas para um comercial, por exemplo, que às vezes ele está querendo prospectar para o cliente, ele vai lá, vai selecionando para mostrar só para o cliente a nível de uma apresentação comercial. Eu posso já pensando a nível mais do projetista, mesmo a nível mais técnico, lá do meu desenvolvimento de produto, eu posso ter um formulário. Tá? Então, basicamente, aqui são os componentes do meu produto, e aqui a gente vai escolhendo, né? Então, aqui no meu esquerdo, o componente e os opcionais desse componente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, motor, esses tipos de motor, ó. Então, vou escolher aqui o primeiro, por exemplo. E eu posso ter aquelas regras de inclusão e exclusão que eu comentei, que no nosso caso a gente vai ter aqui no nosso para-brisa. É uma moto de neve. Então, o para-brisa e a manopla são importantes, porque de acordo com o tipo do para-brisa que eu for escolher, a manopla tem que ser diferente, para não bater na mão, né? Então, essas regras estão aqui, ó. Então, ó, eu tenho para-brisa, por exemplo, ó, se eu escolher a minha primeira opção, ó, percebam que a minha manopla, ela já automaticamente fica como verdadeira. Se eu voltar aqui, por exemplo, ó, a minha segunda, ó, a minha manopla fica opcional, ó, como você quer ter ou não. Se eu venho aqui na minha terceira, ó, ele já deixa, obrigatoriamente tem que ser falso. Se eu venho aqui na minha última, ali também deixa aberto. Então, vou deixar aqui a primeira e aqui vai ser o nosso verdadeiro. Legal. Então, imagina que aqui eu só escolhi três, mas imagina que aqui vai escolhendo, né? Vai escolhendo os itens para chegar lá no final. Uma outra característica, se esses itens que eu estou escolhendo já existem dentro do sistema, ele vai me indicar. Ó, Aline, essa variação que você está querendo criar já existe dentro do sistema, que foi isso que essas escolhas eu fiz proposital para a gente ter esse resultado. Então, escolhendo esses três itens, eu sei que já existe um dentro do sistema, e ele vai me notificar sobre isso. Então, eu vou vir aqui no meu próximo, e aqui ele vai estar me notificando. Tá vendo o que ele falou? Aline, ó, tá vendo? Você já tem uma variante igualzinho essa que você acabou de pedir, ó. Ela é essa 122 aqui, chama Demo 01, tá na versão A1 em trabalho. Tá? Então ele me notifica. Aí fica a minha escolha se, me leva então nessa variante ou se não. Entendi, mas de qualquer forma eu quero criar uma nova. Vou criar essa nova só para vocês verem também como é fácil estar criando ela. Vou dar um nome para minha variação, então, ó, Partner Vision, e vou estar concluindo. Prontinho, minha variante acabou de ser criada. Tá aqui a minha estrutura, vai trazer aqui, ó, com os componentes que eu acabei escolhendo, tá? Então, isso é o nosso configurador de produto. Então, o que a gente ganha, né? Então, para que serve o nosso configurador de produto? Então, ó, a gestão de configuração promove a abordagem certa para garantir a entrega em um sistema unificado e consistente ao cliente. Qual o desafio? Então,
Ó, dificuldade de iniciar a crescente complexidade do produto e processos, a falta de governança, rastreabilidade e comunicação eficaz na configuração de produto, stakeholders operando em versões divergentes do produto. A solução, isso que vocês acabaram de ver. Então, ó, estabelece uma base sólida para gerenciar sua plataforma configurável com eficiência, define variantes com regras pré-definidas, garantindo validação e consistência, centraliza e padroniza, otimiza a gestão das informações com uma única fonte de verdade. O impacto: reduz custo e melhora a qualidade com validação e automação avançada. Maximiza a receita explorando as estratégias do go-to-market. Aumenta a produtividade com reutilização de componentes e processos. E agiliza o lançamento, reduzindo o tempo de desenvolvimento. Tá? Bom, pessoal, eu sei que foi bastante conteúdo aí devido ao nosso tempo, tem bastante informação, eu tentei passar rápido para dar tempo, acho que eu até já passei um pouquinho do nosso horário, mas é isso que eu queria estar mostrando para vocês. Hélio, o pessoal tem alguma dúvida? Até o momento não, Aline. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu ver se alguém pergunta. Bom, acredito que é isso. De qualquer forma, caso vocês tenham alguma dúvida, nós estamos totalmente à disposição, tá? A Aline também prestou um webinar excelente, ela está à disposição para estar apoiando em qualquer dúvida técnica e caso necessite de algum apoio, a Aline já deixou até o contato aí na tela para que vocês falem conosco e qualquer dúvida também eu vou estar encaminhando um e-mail de agradecimento, vai estar o nosso contato lá e vocês podem responder no e-mail já, falar conosco lá também. Perfeito? Pessoal, agradeço pela participação e contem conosco aí caso tenha alguma dúvida. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais.